Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu fiz um apanhado do conteúdo que a gente viu até o momento dentro da disciplina de Epidemiologia, Prevenção e Promoção de Saúde Mental na Comunidade e já anexei ao AVA, então mais como um esquema de estudo para que vocês não se percam no meio do caminho. São muitos conteúdos, muitos conceitos, mas aquilo que a gente já conversou, que nós vamos dar uma parada em novos conceitos e rever o que a gente já aprendeu até hoje ou o que não aprendeu, né? Então nós vamos tirar dúvidas na aula, na nossa aula ao vivo, e utilizem também o fórum para tirar dúvidas, tá? Eu venho insistindo com vocês para utilizarem essa ferramenta, que é de extrema importância. Bom, então eu fiz para vocês, fiz um apanhado de todo o conteúdo e lá tá descritivo assim, cada conceito, o nome do conceito, mas aí vocês retomam a matéria e vejam os conceitos de forma mais descritiva, tá? Então foi um apanhado mesmo, só mais para dar uma direção de estudo. Então nós vimos desde o início do semestre o que é epidemiologia, o que é prevenção, o que é promoção de saúde mental e dentro da comunidade, né, que é a nossa disciplina. Então, sem nunca perder o foco da comunidade, tá? Então, eu fiz isso para vocês, tá lá no estudo, vocês vão ver, né, e a diferença da abordagem clínica para a abordagem epidemiológica. É importante a gente ter esse conhecimento, né? Quando eu estava fazendo esse esquema, eu lembrei que, acho que logo nas primeira ou segunda aula, houve um questionamento: o que é surto, qual que é a diferença de surto, epidemia e pandemia? E mal sabíamos nós que a gente ia chegar numa pandemia, né? Falamos sobre cada um deles, mas pensando assim, pandemia é uma coisa que eu não sei o que é, porque eu nunca vivenciei. E, no entanto, agora estamos vivenciando. Então, o quanto essa disciplina está atual, né? Bom, para além disso, a nossa última aula eu quis focar na saúde mental especificamente e na questão do isolamento, que é o que a gente está vivenciando, e a vulnerabilidade relacional, dizendo da importância das relações, né? Nós somos seres de relações, né? E o quanto isso afeta a nossa saúde mental, a nossa de uma forma geral. Eu estou me incluindo aí, a gente não pode falar só do outro como se a gente não tivesse, não, porque a gente está todo mundo na mesma bolha, né? Quer dizer, em bolhas diferentes, mas todo mundo em mesma situação. Então, eu tenho provocado vocês de diversas formas, através de mensagens, através do AVA, através do conteúdo, no sentido de o que nós podemos fazer, uma vez que nós não estamos a campo, o que nós podemos fazer dentro do isolamento em que nos encontramos, como promoção de saúde mental. Né? Eu tenho questionado isso muito vocês. Será que é possível a gente fazer alguma coisa? Eu acredito que sim, né? Eu tenho tentado fazer, de alguma forma, contribuir para a saúde mental das pessoas, né? Pois eu vou dar os exemplos para vocês das coisas que eu ando fazendo, tá? E aí, eu anexei também um texto que escrevi ontem à noite, assim, que eu dei o nome de Epidemia do Amor. Na verdade, pode ser chamado de pandemia do amor, né? Eu coloquei lá, mas eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que quando a gente lê, a gente traz um sentimento daquilo que a gente quis dizer, né? Então eu vou ler para vocês, tá? Uma reflexão, então. Em um momento de crise, é possível aprender uma nova lição de vida? No meio de uma pandemia provocada por um vírus, podemos acreditar que há algo que possa ser chamado de bom? Acredito verdadeiramente ser esse o momento ideal para a gente refletir acerca das nossas próprias atitudes, nossos valores, né?
A gente já sabe que milhões de pessoas já foram afetadas pelo novo coronavírus, infelizmente. E diante de tantos casos, decidir pelo distanciamento social foi o método mais seguro e eficaz para frear a transmissão do vírus. Ficar recluso em casa pode ser o único jeito de salvarmos vidas. Quem diria, né? Mas este momento também pode representar uma oportunidade para aprender com o isolamento e tirar lições que irão nos ajudar a ver com outros olhos a forma como vivemos e nos relacionamos com as pessoas. Acredito verdadeiramente nisso, tá? Acho que a gente vai mudar muito. Mas inegavelmente há uma atmosfera estranha, né? Assim, tá um clima estranho. É tudo muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? Tudo muito estranho. Assim, as ruas vazias deveriam estar mais. Confesso que deveriam estar mais, no meu ponto de vista. Mas as ruas vazias, né? As pessoas cantando nas sacadas dos prédios, aqui onde eu moro, está acontecendo sempre. Mas junto com a doença surge um sentimento assim de insegurança. E isso faz com que cada momento da nossa existência vibre com um vigor assim extraordinário de medo, né? Um medo que a gente não sabe do que exatamente, né? Vários medos. Esse eu acho que é o pano de fundo das nossas emoções nesse momento. Bom, alguns preferem negar essa realidade e continuar seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Querem viver a qualquer custo e meio que dane-se o momento. Que eu chamo de talvez um terrorismo epidemiológico, né? A pessoa não é nem um suicídio, porque suicídio ela está pensando só nela, mas nesse caso seria no coletivo, né? Uma vez que eu saio para as ruas sem pensar nas consequências, eu não estou pensando no outro, na coletividade. E aí a gente veio na aula passada com um conceito de afeto como afetar, no verbo, né? Afetar positivamente ou negativamente. E aí eu fiquei pensando assim, né? O tempo que a gente está sendo forçado a ficar recluso, esse afastamento, ele pode ser aproveitado por gestos afetuosos. Acredito muito nisso, tá? A gente pode sim afetar positivamente uma pessoa ou muitas pessoas ao mesmo tempo. E de que forma? A gente pode mandar carta como antigamente, né? Na minha adolescência eu mandava carta, esperava ansiosamente uma carta chegar. A gente pode hoje utilizar das diversas formas de, de informática, né? Desse mundo digital, então mensagens, vídeos, lives, né? Os artistas estão fazendo shows aí, lives, então nós temos várias formas. E o que está nos emperrando de fazer isso? Isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem muito a respeito, tá? Diante dessa pandemia que já está instalada, eu me pergunto se nós estávamos preparados emocionalmente para isso, e a resposta que eu tenho é que não, né? Ainda mais nós, brasileiros, tão afetuosos, tão ansiosos demais, né? E por isso a gente está sofrendo tanto. Abraçadeiros como eu, não abraçar para mim tem sido um ato de muita renúncia, assim, de muita provação. Mas a gente já pode também pensar na possibilidade de que essa experiência coletiva de medo e solidariedade trazida por esse vírus, que ela provocará mudanças profundas na nossa mentalidade, né? Eu não vou ler o texto todo, porque vou colocar para vocês, né? E aí eu falo aqui que cada profissão ela tem um grande peso dentro do país, e na falta de uma, todas as outras são afetadas. Às vezes a gente não tinha parado para pensar nisso, né? E para nós, psicólogos? Então, assim, eu digo que a empatia é a chave para qualquer nação sair de uma crise. Sempre foi, não agora, mas agora mais do que nunca. Isso porque, ao reconhecer o valor do outro, priorizamos o bem-estar de todos. E aí eu queria deixar para vocês assim, que tal a gente transformar esse momento
de tristeza, de medo, de insegurança em uma epidemia ou mesmo uma pandemia de amor. Esse é o convite que eu faço para vocês, para cada um de vocês, tá? O que cada um de vocês tem feito pensando na promoção de saúde mental, nós enquanto psicólogos principalmente, ok? Esse é o meu recado para vocês e a gente conversa ao vivo depois, tá? Beijo enorme, cheio de saudade.